Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Hoje vamos introduzir a lei dos gases ideais. Então, a parte de termodinâmica que trata do comportamento de gases. Bom, para falar de gases ideais, primeiro temos que definir o que é um gás ideal. O que é um gás ideal? É uma coleção de átomos ou moléculas tomadas como partículas de volume desprezível que se movem aleatoriamente e não exercem forças de longo alcance uns sobre os outros. A única interação entre as partículas é via colisão. Ou seja, um gás ideal é um gás formado de várias partículas, ou seja, você tem um número muito grande de partículas. Partículas aqui, entenda como átomos ou moléculas. Então, eu tenho uma coisa assim. Eu tenho aqui um recipiente, e esse recipiente contém um número muito grande de átomos e moléculas. Todos eles você pode imaginar como bolinhas. Tá aí. Cada bolinha dessa você pode entender como um átomo. Esses átomos interagem uns com os outros apenas por colisão. Ou seja, este colide com este colide com esses, e assim por diante. A única interação entre os átomos é colisão. Não existe nenhuma outra força envolvida. Não existe força elétrica, não existe força magnética, não existe nenhuma reação química. Então, é como se fossem bolinhas se movimentando pelo espaço e que uma se choca com a outra. Tá? E a colisão acontece também entre os átomos e a parede de um recipiente. Todas essas colisões são colisões elásticas. O que significa uma colisão elástica? A energia é conservada. Na prática, existe o gás ideal onde as partículas não interagem entre si? Não. O gás real, a reação química. Moléculas aqui vizinhas podem reagir quimicamente. Pode haver outras forças de interação sem ser colisões, como interações London-Van der Waals, a interação de polo, enfim, tem muitas interações que fazem parte de um gás real. E como é que eu transformo um gás real num gás ideal? Simples. Basta eu pegar e fazer a densidade do gás tender a zero. Ou seja, se eu pego um gás e faço a densidade ρ do gás tender a zero, quer dizer, um gás pouco denso, o comportamento desse gás é de um gás ideal. Então, eu posso tratá-lo como se fosse um gás ideal. Um gás de densidade muito baixa. Então, gás ideal são aquelas gás formado de partículas de volume desprezível, ou seja, o tamanho dos átomos não importa. E essas partículas se movem de maneira aleatória, quer dizer, ao acaso. Então, elas têm igual probabilidade para se movimentar no eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, como as partículas se movem ao acaso, a probabilidade do movimento da partícula está no eixo X, no eixo Y, no eixo Z,
é a mesma. As partículas não interagem entre si. A única interação possível é a colisão entre elas. Então é isso que nós vamos chamar de gás ideal. Um outro nome para gás ideal é gás perfeito. Falar gás ideal ou gás perfeito, nós estamos falando da mesma estrutura. Então, gases de baixa densidade com muitas partículas aproximam-se de gases ideais. Vejam, aproximam-se. Um gás real, que eu faço dele abaixo, diminuo a densidade dele. Como que eu faço isso? Aumentando muito o volume, por exemplo, a densidade diminui. Um gás real de baixa densidade se aproxima de um gás ideal. Quando a gente fala que o gás contém muitas partículas, isso tem um significado. Muitas quantas? Da ordem do número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? Número de Avogadro é uma quantidade. É uma quantidade. Por exemplo, quando eu falo uma dezena, o que é uma dezena? Uma dezena corresponde a 10 quantidades. Quantidades de quê? De qualquer coisa. Então, uma dezena são 10 quantidades de qualquer coisa. Se eu falar uma dezena de lápis, são 10 lápis. Se eu falar uma dezena de bananas, são 10 bananas. O que é uma dúzia? Uma dúzia são 12 quantidades de qualquer coisa. Então, uma dúzia de bananas são 12 bananas. Uma dúzia de cadeiras são 12 cadeiras. Se eu falar uma centena são 100 quantidades de qualquer coisa. Se eu falar uma centena de laranjas, são 100 laranjas. Se eu falar uma centena de caminhões, são 100 caminhões. 1 milhar são 1000 quantidades de qualquer coisa. Então, se eu falar 1 milhar de chaves, eu tenho 1000 chaves. Se eu falar 1 milhar de cadernos, eu tenho 1000 cadernos. E número de Avogadro? É esta quantidade. De qualquer coisa. Tá? Isso, o número de Avogadro vai dar essa quantidade de qualquer coisa. Se eu falar um número de Avogadro de banana, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 bananas. Se eu falar um número de Avogadro de maçã, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 quantidades de maçã. Se eu falar um número de Avogadro de automóvel, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 quantidades de automóvel. Este número é chamado número de Avogadro, em homenagem ao físico italiano Amedeo Avogadro. Este número também é chamado de mol. O que é um mol? Um mol é um número de Avogadro de qualquer coisa. Tá? Mol é um número de Avogadro de qualquer coisa. Se eu falo que eu tenho 1 mol de lápis, eu teria 6,02 vezes 10 a 23 lápis. Mas essa palavrinha mol acabou sendo designada para a gente definir a quantidade de matéria. Mol corresponde à unidade de quantidade de matéria no sistema internacional. Tá? E o que é um mol? Um mol corresponde ao número de Avogadro de partículas que compõem a matéria. Número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Tá aí. Então, se eu falar 1 mol de água, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Se eu falar de
1 mol de hidrogênio, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio. Se eu falar 1 mol de oxigênio, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Então, o mol, ou o número de Avogadro, é este número aí. É um número gigantesco. Então, toda vez que a gente fala que um gás ideal é formado de muitas partículas, quer dizer que a quantidade de partículas é da ordem de grandeza de 6,02 vezes 10 a 23. É disso para mais, tá? Quando eu falar muitas partículas. Então tá aqui o número de Avogadro. É 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Isso é também chamado de mol, ou seja, isso é partícula por mol. O mol também foi para moléculas ou para substâncias. O mol também foi definido como sendo o número de Avogadro multiplicado pela a massa atômica da molécula. E isto vai dar a massa da molécula em gramas. Ou seja, imagine, vamos pensar no átomo de carbono. Átomo de carbono. O símbolo do carbono é C. Se você for pegar a tabela periódica, a massa do carbono é 12. Significa que se eu pegar a massa do carbono 12, multiplicar pelo número de Avogadro, essa massa 12 é unidade de massa atômica, tá? Só para se ter uma ideia, uma unidade de massa atômica vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, uma unidade de massa atômica vale 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, se eu pegar um número de Avogadro e multiplicar pela massa atômica do átomo em gramas, isso vai me dar a massa do composto que eu tenho ali. E, curiosamente, você vai ver que o número de Avogadro é um número que, multiplicado pela massa atômica, dá a massa do composto em grama, cujo número é o mesmo da massa atômica. Como assim? Então, vamos lá. Se a massa do carbono corresponde a 12 unidades de massa atômica, significa que 1 mol de carbono tem esta quantidade em gramas. Está aqui a comprovação. É só você pegar 12 e multiplicar pelo número de Avogadro, 12 unidades de massa atômica. Então, 12 unidades de massa atômica multiplica pelo número de Avogadro. Ó. Mas uma unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Se eu multiplicar aqui, dão 12 gramas. Então, 12 unidades de massa atômica corresponde a 12 gramas para formar 1 mol do composto. Lembra que o número de Avogadro aqui define a quantidade de 1 mol. Então, 1 mol de carbono corresponde a 12 gramas de carbono. Tá? Em outras palavras, você pode pensar, mol é equivalente à massa atômica ou molecular, se eu estiver falando de moléculas, expressa em grama. Tá? Isso é um mol. Por exemplo, a água. A água é H2O. Qual é a massa molecular da água? Vou na tabela periódica, pego o átomo de hidrogênio. Qual é a massa do átomo de hidrogênio? Ela é 1 unidade de massa atômica. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho na molécula de água? 2. Então, multiplico por 2 para me dar o total da massa. Então, só o hidrogênio na molécula de água tem 2 unidades de massa atômica.
O oxigênio. Vai na tabela periódica e veja qual é a massa atômica do oxigênio. Vale 16 unidades de massa atômica. Quantos oxigênios eu tenho na molécula de água? Um só. Então, multiplico por 1. Isso me dá o total de massa atômica do oxigênio. Bom, se eu somar os dois, vai me dar a massa molecular da água. Então, a massa molecular da água vai ser 16 mais 2, 18 unidades de massa atômica. Se o mol é a massa atômica ou molecular expressa em gramas, então 1 mol de água é igual a 18 gramas de água. Tá aí. Então é assim que eu calculo o mol. 1 mol de água é a massa molecular da água expressa em gramas. Uma grandeza que nos interessa muito é o número de mols. O que é o número de mols? É a massa do composto dividido pela massa molecular do composto. Vai me dizer, deixa eu desligar aqui. Isso toca nas horas mais inapropriadas. 1 mol, o número de mols, é a massa do composto dividido pela massa molecular do composto. Tá? Então, o número de mols é a massa do composto dividido pela massa molecular do composto. Então, a gente faz assim. Número de mols a gente representa por N minúsculo. É a massa dividido pela massa molecular, que eu vou chamar de mol. Tá? A massa molecular, se ela for expressa em grama, é o que chamamos de mol. Então, número de moles é a massa dividido pelo mol do composto. Imagina que eu tenha... Vamos pegar o cálculo que eu fiz anteriormente. Qual era o mol da água? O mol da água eram 18 gramas. Imagine que eu tenha uma massa de 36 gramas de água. Qual o número de mols que eu tenho? O número de mols é a massa dividido pelo mol. Ou seja, eu tenho 2 mols de água em 36 gramas. É óbvio. Se 1 mol vale 18 gramas, 36 gramas valem 2 mols. Então, número de mols permite calcular a relação entre a massa do composto e a massa molecular do composto, também chamada de mol do composto. Um exercício aqui. Qual a massa do átomo de hélio? Bom, se eu pegar a tabela periódica, a massa do átomo de hélio, o mol do átomo de hélio vale 4 unidades de massa atômica. Portanto, o mol do hélio, se ele vale 4 unidades de massa atômica, o mol eu expresso em gramas, então vale 4 gramas. Então, em 1 mol de hélio, eu tenho 4 gramas. Mas em 1 mol de hélio, eu tenho um número de Avogadro de átomos de hélio. Então, se eu pegar a massa do hélio, vai ser... Se eu pegar as 4 gramas e dividir pelo número de Avogadro, que é a quantidade de átomos que eu tenho em 1 mol, isso vai me dar a massa de um átomo de hélio. Fazendo esta conta, a massa dá 6,64, 10 a menos 24 gramas por átomo, porque isso aqui é por átomo. 6,02 vezes 10 a 23 é o número de átomos. Só fazendo um lembrete aqui, átomos isolados dificilmente você encontra na natureza. Tá? Você não encontra um átomo de hidrogênio. Sempre o hidrogênio está ligado a algum outro átomo formando moléculas. A
ligação entre átomos é o que nós chamamos de molécula. Então você nunca vai encontrar o hidrogênio, o átomo de hidrogênio sozinho na natureza. Ou ele vai estar ligado com outro hidrogênio formando H2, ou ele vai estar ligado com outro átomo, por exemplo, com o cloro formando HCl, ou ele vai estar ligado, enfim. A gente nunca encontra hidrogênio sozinho. Nenhum átomo você encontra sozinho, exceto os gases nobres, que é a última coluna da direita da tabela periódica. Os gases nobres não reagem quimicamente, portanto, eles não formam moléculas, ou a molécula dele é o próprio átomo. Então, o hélio, neônio, criptônio, xenônio, radônio, são todos gases nobres. Então, esses eu encontro um gás de átomo. Então, eu tenho... Os nobres não se misturam com os outros, professor. Oi? Os nobres não se misturam com os outros, eles são elite, né? Eles não se misturam no seguinte sentido, eles não reagem quimicamente. Sim, tá? Misturar, eles misturam. Eu posso fazer uma mistura de hélio com hidrogênio. Tá? Sentido figurado. Tá, perfeito. Eles são elites no sentido de o bambambam. O restante fica abaixo. Perfeito. Mas o hélio, o neônio, ou seja, eles não reagem quimicamente. Então, eu tenho gás de hélio só, e não hélio 2. Eu tenho gás de neônio só, e não neônio 2. Tá? Então, isso tem que ficar um pouco claro, porque senão quando a gente fala de hélio, tá? Por que está usando átomo de hélio e não molécula de hélio? Porque a molécula de hélio é o próprio átomo de hélio, já que ele não reage quimicamente. Mas é o que o colega colocou mesmo. Eles são a elite ali, não se mistura com ninguém, não se mistura no sentido estrito, não reage com ninguém. Agora, temos que tomar cuidado com o sentido figurado, por quê? Porque quando você fala não mistura, se você está dando aula para uma turma de ensino médio, você fala que não mistura, aí eles pegam um problema de vestibular e falam lá, numa mistura de hélio e oxigênio, peraí, de acho que é isso, eles não misturam. Não, misturar é colocar juntos. Agora, eles não reagem mesmo. Então, se a gente fosse pensar no sentido figurado na elite aí, é uma elite que só troca informações com quem é da própria elite. Tá? Ou seja, só reage quimicamente com quem está entre eles. E para isso exigiria um esforço brutal. O hélio pode reagir quimicamente? Pode. Tá? Todo átomo pode. Mas você precisa dar uma energia absurda para isso. Então, via de regra, ele não reage. Por isso que aqui a gente está falando, eu estou pegando a massa atômica do hélio, e aqui eu estou falando número de átomos. Se fosse hidrogênio, seria número de moléculas, ou número de Avogadro aqui. Bom, uma vez que nós definimos o gás ideal, falamos de número de Avogadro, falamos de mol... vamos fazer mais um exemplo de mol aqui para fixar. Por exemplo, qual é o mol da glicose? Glicose tem essa composição, C6H12O6. Qual é o mol dela? Mol é a massa molecular expressa em gramas. Então, eu tenho que calcular a massa molecular dela. Se eu pegar o carbono e olhar na tabela periódica, carbono tem massa 12. 12 unidades de massa atômica. Quantos carbonos eu tenho na molécula? 6. Então, é 12 vezes 6. Isso aqui vai dar 12 vezes 6, 12. Eu tenho 72 unidades de massa atômica de carbono na molécula de glicose. Hidrogênio. Qual é a massa atômica de hidrogênio? Vai lá na tabela periódica. É 1. Quantos hidrogênios eu tenho na molécula de glicose? 12. Multiplico por 12. Então, vão me dar 12 unidades de massa atômica só de hidrogênio na molécula de glicose. Oxigênio. Qual é a massa atômica do oxigênio? Vai lá na tabela periódica. Dá 16. Quantos oxigênios eu tenho na molécula de glicose? 6. Então, multiplica por 6.
Então, isso aqui vai dar 6 vezes 6, 36, vai dar 96 unidades de massa atômica. Quem é a massa molecular? É a soma de tudo isso. Então, soma. 6 e 2, 8 e 2, 10. Põe 0, vai 1. 7, 1, 8 e 1, 9 com 9, 18. Ou seja, dá 180 unidades de massa atômica. O mol é a massa molecular expressa em gramas. Então, é 180 gramas. Então, 1 mol de glicose equivale a 180 gramas de glicose. Tá aí. Bom, agora que fizemos essas definições, vamos falar dos gases ideais, as leis que regem os gases ideais. Primeira lei, conhecida como Lei de Boyle-Marriott. Lei de Boyle-Marriott. Ela se deve a esses dois pesquisadores, Robert Boyle, que viveu de 1627 a 1691, e Edmé Marriott, que viveu de 1620 a 1684. Boyle, eles desenvolveram essa lei independentemente. Em alguns locais ela ficou conhecida como Lei de Boyle, em outros como Lei de Marriott, em outros como Lei de Boyle-Marriott. Mas ela é mais conhecida como Lei de Boyle. Mas lembre-se que se deve aos dois. O que diz a Lei de Boyle-Marriott? Veja, imagine que eu tenho um gás ideal, aquele gás formado de muitas partículas, cuja única interação é colisão, não há reação química aqui. Você coloca esse gás num recipiente fechado e coloca esse gás num banho térmico. Aqui não está em todos os detalhes, mas é como se eu fizesse uma coisa assim. Ó. Eu pego um recipiente contendo gás, que está cheio de átomos ou moléculas do gás, e mergulho esse recipiente num banho térmico. O que é isso? Coloco isso aqui dentro, ó, dentro de um recipiente com água, a uma temperatura constante. Para quê? Deixo ali um tempo, para que haja o equilíbrio térmico entre a água, que está aqui em volta, e o gás que está ali dentro. O gás atinge a mesma temperatura da água. Então, se ele atingir o equilíbrio térmico, a temperatura da água é constante, a temperatura do gás é constante. Se eu tenho aqui um êmbolo, o que é um êmbolo? Que nem uma seringa de injeção. E eu abaixo e levanto isso aqui, êmbolo. Se eu abaixo e levanto o êmbolo, o que vai acontecer com o meu sistema? Ele pode até tentar gerar calor, mas ele vai trocar com a água, e como a água é um banho térmico, uma quantidade de água muito grande, ela absorve isso e mantém a temperatura constante. Então, nesse experimento aqui, a temperatura é constante. Então, Boyle e Marriott fizeram experimentos a temperatura constante. E o que eles notaram? Que se eu pressionar aqui, aplico uma pressão. O que é pressão? É força agindo numa área. Lembra lá de fluidos. Pressão é força por área, medida em Newton por metro quadrado ou Pascal, é a mesma coisa. Então, se eu aplico uma pressão, o êmbolo abaixa. Mas a temperatura não muda, porque isso está num banho térmico. Então, o volume diminui. Então, aqui eu tenho um volume inicial e aqui eu tenho um volume final. Se eu aplico uma pressão, o volume diminui. Então, o aumento da pressão implica na diminuição do volume. E o contrário também é verdadeiro. Se a pressão diminuir, o volume aumenta. Foi esse experimento que Boyle e Marriott fizeram. Temperatura constante. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Se a pressão diminui, o volume aumenta.
Ou seja, e aumenta como? Eles mediram e eles perceberam que variam em proporção inversa. Se eu dobro a pressão, o volume cai à metade. Se eu triplico a pressão, o volume cai a 1/3. Se a pressão diminui 10 vezes, o volume aumenta 10 vezes. Ou seja, a pressão é inversamente proporcional ao volume. A pressão é inversamente proporcional ao volume. E grandezas inversamente proporcionais, o produto delas nos dá uma constante. O produto delas nos dá uma constante. Portanto, pressão vezes volume dá uma constante. O que é uma constante? É um número, não muda nunca. Não importa quanto a pressão mude, quanto o volume mude. O produto dos dois dá sempre o mesmo resultado. Isto é conhecido como lei de Boyle-Marriot. Pressão vezes volume, uma constante. Se você fizer o gráfico da pressão contra o volume, o gráfico te dá uma hipérbole equilátera aqui, ó. Esse é o gráfico da função 1 sobre x, por exemplo, que é 1 sobre v aqui no caso. Então, esse gráfico representa o comportamento do gás. Se eu aumento a pressão sobre o gás, o volume do gás diminui. Essa é a lei de Boyle-Marriot. Tá aqui, ó. Lembrando que isso só é verdadeiro se a temperatura for constante. Só é verdadeiro se a temperatura for constante. O telefone fica apitando toda hora. Bom, se pressão vezes volume é constante, eu posso pegar um ponto aqui qualquer, olha. Este ponto. Neste ponto, eu vou chamar esse ponto de 1. Eu tenho um volume V1 e tenho uma pressão P1. Então tá aqui, P1, V1. Se eu pegar um outro ponto da curva, por exemplo, este ponto aqui, ó. Aqui eu vou ter uma pressão P2 e um volume V2. Que eu passo a ter uma pressão P2 e um volume V2. Ora, se o produto pressão-volume é constante, então se eu pegar esse ponto, P1 vezes V1 é constante. Se eu pegar esse ponto, P2, V2 é a mesma constante. Portanto, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Esta é a chamada lei de Boyle-Marriot. O produto pressão-volume para um gás ideal, para temperatura constante, o produto pressão-volume é constante. Se eu quero entender como é que o gás se comporta do ponto, chamar esse ponto de A, até o ponto B, eu vou analisar de A para B. Então eu coloco uma flecha neste gráfico. Esta flecha indica o sentido que eu estou analisando. A gente diz que é a evolução do processo. Eu estou indo de A para B. Em A eu tenho P1, V1, que são minhas condições iniciais. Em B eu tenho P2, V2, que são minhas condições finais. Como esse gráfico é feito a temperatura constante, a temperatura não muda, esse gráfico é chamado de isoterma.
Iso do grego igual, termo, temperatura. Então, isoterma quer dizer esse gráfico ocorre à mesma temperatura. Este processo de ir de um ponto para o outro, a gente chama de transformação. Eu estou transformando a condição do gás de A para B. Então, isso é dito de uma transformação isotérmica. Então, nós temos aqui uma transformação isotérmica. Tá aí. O que é uma transformação isotérmica? Quando o gás evolui a temperatura constante de um ponto para outro ponto. E isso é verdade. Pressão-volume no primeiro ponto tem que ser igual a pressão-volume no segundo ponto. Esse tipo de curva é chamada de isoterma. E aqui um experimento, como que ele é feito. Tá? Você vai aumentando a pressão colocando peso sobre o êmbolo. Ó, e o volume vai diminuindo. E aí você mede o volume aqui. Ó. Uma chama faz o controle da temperatura, para manter a temperatura constante. E aqui você vê a pressão aumentando, ó, e o volume diminuindo aqui. E o gráfico do lado. Tá aí. Existe uma outra lei dos gases, conhecida como Lei de Charles. Se deve ao físico e químico Jacques Alexandre César Charles. Eu gosto desse indivíduo aqui, que ele tem o mesmo nome que eu, Alexandre César. Charles viveu de 1746 a 1823. Ele era físico e químico. E ele estudou a densidade e a dilatação dos gases. Ele também faz um estudo sobre o peso do gás hidrogênio, confirmando os resultados de Cavendish. Ele desenvolveu o balão de hidrogênio. E ele descobriu a lei que leva o nome dele, que é volume por temperatura, dando uma constante. O que diz a lei de Charles? Pois não? Esse balão de hidrogênio é o balão de voar mesmo? Esses balão? Ele utilizava balão para voar mesmo, exatamente. Ele foi um dos pioneiros do balonismo. Interessante. Mas depois eles acabaram trocando os balões de hidrogênio por outro tipo de gás como hélio, tá? Porque causava muito acidente. Imagina. Você tem, inclusive, no início da aviação, Conde Zeppelin construiu aqueles dirigíveis, que eram aqueles balões com esse formato aqui, ó. E aquele que tinha que nem um navio pendurado. As pessoas ficavam aqui dentro, ó. Sim, Santos Dumont fazia muito isso, né? Santos Dumont usou dirigíveis vários. Mas os dirigíveis do Conde Zeppelin se tornaram mundialmente famosos pelo tamanho. Eles eram do tamanho de um Boeing. Carregavam como se fosse um navio mesmo. Que dentro tinha restaurante, tinha tudo. Então era um grande luxo. Se entrar pela internet, coloca aí aviação Zeppelin e vê as fotos. Isso sobrevoava os céus do mundo todo. Até que um desses dirigíveis, chamado Hindenburg, como é que ele pousava? Ele ia controlando saída de gás e peso. Então ele ia ficando peso, ele ia descendo, mas não conseguia chegar ao chão. Quando ele chegava numa certa altura, ele jogava uma corda. Aí o pessoal amarrava isso aqui no chão, que nem uma âncora, e aí ele tinha que nem uns cabos aqui. O pessoal laçava esses cabos e com cabo de aço puxava isso aqui para baixo. Então era um esforço todo para trazer isso, para que isso aqui, onde as pessoas estavam, tocasse no chão. Então tinha que içar isso com cabos de aço, e eram vários cabos. No caso, na década de 40, o dirigível Hindenburg, ao tentar atracar, ao puxar ele bateu na torre, que estava ao lado, e rasgou. Isso é hidrogênio. O hidrogênio é altamente inflamável, na hora que tocou, explodiu. Matou várias pessoas. Então, a partir daí, eles pararam de usar balões de hidrogênio, esses dirigíveis.
Mas o Charles, ele fazia os balões comuns, não eram dirigíveis, tá? Eram aqueles balões mesmo para balonismo. E daí ele vai fazer os balões de ar quente. Inclusive, um dos pioneiros do balonismo foi um padre brasileiro chamado Bartolomeu de Gusmão. Foi uma das primeiras pessoas a voar no planeta. Charles, ele fez o seguinte experimento. Agora, ele não vai mexer na pressão. Veja, quem está pressionando aqui é um peso. Ele não muda a quantidade de peso aqui em cima. O peso é o mesmo. Então, a pressão sobre o êmbolo é a mesma. Então, a pressão é constante. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a temperatura. Ele faz o experimento assim. Aqui, ele põe um peso constante. Isso não muda. E o que ele vai mudar aqui é a temperatura. Ele vai colocar um fogareiro aqui. E ele vai medir a temperatura do gás. Vai usar um termômetro aí, um termômetro interno que ele consiga ler do lado de fora. Colocavam que nem um furinho aqui com um termômetro que conectava o lado de dentro e o lado de fora. Ele lia a temperatura aqui. E conforme ele variava a temperatura, o volume mudava. O gás dilata quando você aquece, o volume aumenta ou diminui sem mexer na pressão aqui em cima. Ou seja, ele fez estudos à pressão constante. Então, toda transformação daqui para cá é uma transformação à pressão constante. A gente diz que a transformação é isobárica. Iso em grego igual, baros, na verdade não é bem pressão, é peso, mas é porque mantinha o mesmo peso aqui em cima, daí vem o nome. Isobárica quer dizer pressão constante. Transformação isobárica é uma transformação à pressão constante. E Charles ele percebeu, mantendo o volume ou a pressão constante, se eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Se eu diminuo a temperatura, o volume diminui na mesma proporção. Portanto, volume é diretamente proporcional à temperatura. O volume é diretamente proporcional à temperatura. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre elas nos dá uma constante. Então, se eu pegar o volume e dividir pela temperatura, isso me dá uma constante. Em outras palavras, não importa quanto o volume mude, quanto a temperatura mude. Por um mesmo estado, se você pegar o volume e dividir pela temperatura, isso dá sempre o mesmo resultado. Então, se você fizer o gráfico, grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta. Então, se eu fizer o gráfico do volume contra a temperatura, esse gráfico me dá uma reta. E aqui o experimento do como Charles fez isso. Ele manteve o peso aqui em cima o mesmo, a pressão constante. Conforme ele aumenta a temperatura com a chama, o volume aumenta. Ó. E aqui está o gráfico sendo construído. Isto aqui é conhecido como lei de Charles dos gases ideais. E se o volume não muda, se eu pegar um ponto aqui, se eu pego um ponto aqui, onde eu tenho um volume inicial, uma temperatura inicial, eu vou chamar de 1. E eu tenho um ponto aqui, onde eu tenho um volume final, uma temperatura final, aqui eu vou chamar de A, e aqui de B. Pela lei de Charles, o volume dividido pela temperatura em A tem que ser igual ao volume dividido pela temperatura em B.
Ou seja, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Esta é a lei de Charles para gases ideais, mantendo a pressão constante, ou seja, uma transformação isobárica. E a evolução do processo de A para B vai nesse sentido aqui, ó. Então é daqui para lá que eu estou analisando. Poderia analisar de B para A também, mas sempre é bom a gente colocar uma seta para analisar de onde, quem é o inicial e quem é o final. Essa é a lei de Charles dos gases ideais. Lei de Charles e Gay-Lussac. Charles, a gente já viu, o físico francês. Gay-Lussac foi um outro físico francês. Ele fez um trabalho independente do Charles e ele chega nos mesmos resultados. Mas o Charles publicou antes. E esta lei é chamada Lei de Charles e Gay-Lussac ou Segunda Lei de Charles. Então, Joseph-Louis Gay-Lussac viveu de 1778 a 1850. Ele era um físico e químico também. Descobriu a lei volumétrica para as reações químicas. Ele desenvolveu balões de ar quente, de balonismo também. Na época, havia um grande estudo sobre voar, como voar, e o único método era balão. Então, esses caras foram pioneiros no balonismo. Ele descobriu e nomeou o iodo, foi ele que descobriu o composto químico iodo e que chamou de iodo. E ele descobriu a lei, pressão sobre temperatura constante, que leva o nome dele também, Gay-Lussac. Aqui é uma foto, eu estava na Europa, em Paris, e estava no cemitério lá, um cemitério famoso, muita gente famosa, e andando, fazendo visitação, e encontrei, por acaso, o túmulo do Gay-Lussac. Está aqui. Bem velho, já bem oxidado, mas esse aqui é o túmulo do Gay-Lussac. Tá? Aqui ele está... Aqui está o nome dele, Joseph-Louis Gay-Lussac, membro da Academia de Ciências de Paris. Ó. Então foi bem legal. Não esperava. O que diz a lei de Charles e Gay-Lussac? Bom, vamos manter o volume constante. Agora o volume é fixo. O volume dessa garrafa não muda. Ele é fixo. Vamos colocar isso aqui num banho. Por exemplo, a 0 graus Celsius. Agora aquece. Se eu aqueço, a temperatura vai aumentando. Vai aquecendo o gás. O volume não muda? Coloca um manômetro. O que é um manômetro? Manômetro é um medidor de pressão. Coloca um manômetro. Esse reloginho aqui é um manômetro, igual aquele reloginho do extintor de incêndio. Isso é um manômetro, ele mede a pressão. Então você coloca um manômetro ali e faz a leitura. Então, conforme eu aumento a temperatura, a pressão aumenta a volume constante. Então, se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Se eu diminuo a temperatura, a pressão diminui, na mesma proporção. Então, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. A pressão é diretamente proporcional à temperatura. Grandezas proporcionais, a divisão entre elas me dá uma constante. Então, P sobre T é igual a constante. E o gráfico de grandezas proporcionais é uma reta. Então, se eu fizer o gráfico da pressão contra a temperatura, isso me dá uma reta. Esse é o comportamento linear da pressão com a temperatura, desde que o volume seja constante. Aqui o experimento de Charles e Gay-Lussac. O volume é constante, você aumenta a temperatura, a gente já sabe que aumenta a energia cinética aqui, ó, das moléculas, aumenta a agitação, e a pressão aumenta onde o manômetro mede aqui. Ó.
Imagine que eu tenho um ponto aqui. Esse ponto tem uma pressão P1 e um volume V1. Esse ponto chama de A. Agora eu pego um outro ponto, B. Aqui eu vou ter uma pressão P2 e um volume V2. E uma temperatura. Eu falei volume, né? Temperatura. Uma pressão P2 e uma temperatura T2. Aqui é temperatura. Temperatura T2. Tá aí. Se P sobre T é constante, então a pressão sobre temperatura no ponto A é igual à pressão sobre temperatura no ponto B. Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Esta é a lei de Charles e Gay-Lussac. Isso se faz a volume constante. Então, a transformação para ir de A para B é uma transformação a volume constante. A gente chama essa transformação de transformação isocórica. Isocórica é o nome da transformação a volume constante. Aparecem outros nomes também. Transformação isocórica é um nome que se dá. Outro nome, isométrica. O outro nome, isovolumétrica. É tudo a mesma coisa, tudo está querendo dizer que ocorre a volume constante. Então, se eu ouvir falar em transformação isocórica, transformação isométrica, transformação isovolumétrica, você está falando de transformação a volume constante. Essa é a lei de Charles e Gay-Lussac. Então, nós temos três leis aí de transformações gasosas. A lei de Boyle, Boyle-Mariot, que é uma transformação isotérmica, P1V1 igual a P2V2. A lei de Charles, alguns também chamam lei de Charles e Gay-Lussac as duas, tá? Mas é mais conhecida na literatura essa que é apenas como lei de Charles. Uma transformação isobárica, onde V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, e a chamada lei de Charles e Gay-Lussac é uma transformação isocórica, onde P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Isso define o comportamento de um gás ideal. Quais são os parâmetros que nós utilizamos para medir? Pressão, volume e temperatura. Essas três grandezas, pressão, volume e temperatura, elas caracterizam a condição que o gás ideal se encontra. Ela caracteriza o estado do gás. Então, elas são chamadas de variáveis de estado. O que é o estado do gás? É a condição que o gás se encontra. Então, num ponto do gráfico, o gás tem uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Se você sai daquele ponto e vai para outro, ali passa a ter uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Quem caracteriza o estado que o gás se encontra são essas variáveis aqui. Pressão, volume e temperatura. Então, em termodinâmica,
Pressão, volume e temperatura são 3 variáveis de estado importante. Uma outra variável, mas que geralmente a gente usa como controle e a gente não deixa ela variar, é o número de partículas. Número de mols ou número de partículas. Depende. Geralmente a gente usa N minúsculo para número de mols. E N maiúsculo para número de partículas. Mas se eu mudar o número de partículas, eu estou mudando a quantidade de gás. Aí o tratamento é mais específico. Para a gente aqui, normalmente nós vamos trabalhar sempre com um número de partículas constantes, ou seja, um número de mols fixo. Lei geral dos gases ideais. Vamos chegar numa lei geral para os gases ideais. Nós vimos 3 leis. Lei de Boyle-Mariot, lei de Charles e Charles e Gay-Lussac. Cada uma em uma condição específica. Uma é para uma transformação isotérmica, a outra é para uma transformação isobárica e a outra é para uma transformação isocórica. Agora, será que é possível combinar essas 3 leis para uma lei mais geral? Sim, vamos ver, olha. P sobre T é constante. Essa aqui é a lei de Charles e Gay-Lussac. V sobre T é constante. Essa é a lei de Charles. E pressão, volume é constante, a lei de Boyle-Mariot. Veja, essas constantes não são as mesmas. Essa constante não é a mesma dessa e nem é a mesma dessa, apesar de estar tudo escrito constante aqui. Então, vamos diferenciar. Vou chamar essa constante de K1, essa constante de K2 e essa constante de K3. Então, são 3 constantes diferentes. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essas 3 equações. Então, vou pegar P sobre T vezes V sobre T vezes P vezes V. É o que está aqui, ó. Se eu multipliquei o membro da esquerda das 3 equações, isso tem que ser igual ao produto do membro da direita das 3 equações. Então, é K1 vezes K2 vezes K3. Tá aí. Multiplicando tudo isso aqui, olha. P vezes P é P ao quadrado. V vezes V é V ao quadrado. E T vezes T é T ao quadrado. Então, eu vou ter que P quadrado V quadrado sobre T quadrado é igual a K1 vezes K2 vezes K3. Se tudo isso está ao quadrado, passo para cá em forma de raiz. Então, PV sobre T é a raiz quadrada de K1 vezes K2 vezes K3. Que não estamos usando o rigor matemático de pôr mais ou menos na raiz, porque o menos não me interessa. Porque eu estou fazendo produto de 3 grandezas físicas positivas. Tá? O volume mínimo aqui é 0, eu estou tomando em valores absolutos. A pressão mínima é 0 e a temperatura mínima é 0. Então, não existe valores negativos. Então, só estou pegando a parte positiva da raiz. Então, raiz de K1 vezes K2 vezes K3. Ora, K1 é constante, K2 é constante, K3 é constante. O que me dá a raiz quadrada de constante vezes constante vezes constante? Dá constante. Eu vou chamar todo esse produto de constante. Uma constante genérica. Então, PV sobre T é constante. E essa é uma lei geral para os gases ideais. Se PV sobre T é constante, então se eu tenho gás no estado 1 e levo para o estado 2, PV sobre T no estado 1 tem que ser igual a PV sobre T no estado 2. Então, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Esta é a lei geral dos gases ideais. Lei geral dos gases ideais. Então, você fala, professor, como que eu vou saber se eu vou usar esta lei ou a lei de Boyle, ou a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac? Bom, se essa é a lei geral, significa que ela vale sempre. E por ela ser geral, ela tem as 3 leis aqui embutidas. Vamos pensar, por exemplo, no caso da lei de Boyle. Na lei de Boyle, a temperatura não é constante? Se a temperatura é constante, ela não muda. Então, T1
é igual a T2. Se eu cortar aqui, ó, porque são iguais, sobrou a lei de Boyle. P1V1 igual a P2V2. Vamos pensar na lei de Charles. Na lei de Charles, a pressão é constante. Então, pressão 1 é igual a pressão 2. Se eu cortar esse com esse porque eles são iguais, ó, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, caímos na lei de Charles. Vamos pensar na lei de Gay-Lussac. Ela diz que V é constante. Então, V1 é igual a V2. Então, só posso cortar os V's aqui, ó. Então, sobrou P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Caímos na lei de Charles e Gay-Lussac. Então, usar a lei dos gases ideais, a equação geral, a gente tem as 3 leis embutidas nela. Professor, tem uma dúvida. Pode Pois não. voltar um slide? Claro, peraí. Isso, mas esse mesmo. Ali está assim, a gente sabe que a pressão sobre a temperatura é constante. Isso. Quando você falou que o volume era constante, valia que era verdade, que era diretamente proporcional. Aí depois, o volume sobre a temperatura é constante quando a pressão era constante. Aí volume e temperatura era inversamente proporcional. E aí, por fim, a pressão vezes o volume é constante quando a temperatura é constante. Quando a gente olha as 3 fórmulas assim, não é que já é tudo constante, porque para ser P sobre T, o volume já é constante. Aí V sobre T, então a pressão é constante. P vezes V que é constante, já era que a temperatura é constante. Quer dizer, tudo é constante. Quando eu combino as 3... Não, quando eu combino as 3... A combinação das 3... Veja, nesta situação... Aqui só o V é constante. Nessa só isso. Agora, quando eu combinei as 3... Aí tudo é constante. Perfeito, é o que eu cheguei aqui, olha a lei aqui, ó. PV sobre T é constante. Foi exatamente isso que nós chegamos. Eu só fiz um pouquinho mais de rigor para demonstrar. Então, aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Aí, a combinação das 3 é constante. Perfeito. Então, P vezes V sobre T é constante. Foi exatamente onde nós chegamos. Entendi. É que aí na fórmula vira pode variar o P, o V e o T, que vai continuar constante, certo? Veja, se isso aqui é constante, se essa relação é constante, vai ter que diminuir o T, tá? por exemplo. Não importa quanto esses valores mudem, a combinação deles, desta maneira, tem que ser constante. Então, a minha dúvida é que, por você combinar as 3 fórmulas antes, já de cara... Por exemplo, por ter P sobre T ser constante, a gente já tem que o V é constante. Quer dizer, você não pode alterar mais. Porque a gente está usando o P sobre T. Veja, se a gente quiser um rigor matemático melhor, na verdade o que eu poderia fazer é que se eu multiplicar essas 3, se eu multiplicar isso aqui, eu ainda teria que multiplicar por uma terceira constante adicional aqui, ó. Tá, multiplicar tudo isso aqui por uma terceira constante, porque eu estou fazendo uma proporcionalidade desses casos. Entendi. Tá? Mas como é constante, chama tudo de constante. Por quê? Aqui o V é constante nesta relação, mas este V não é constante. Tá vendo? Por isso mesmo. Tá? Este V não é constante e esse V não é constante. Quem é o V que está ao quadrado? É o V vezes V não constante. É ele que aparece ao quadrado aqui. Tá vendo? Sim. Se você pegar o T aqui não é constante. O T aqui não é constante. O T só é constante nessa, mas os T's que eu multipliquei não são constantes. Ó. T vezes T deu T quadrado. Esse T quadrado não é constante. Ele era constante o T que estava embutido nesta relação aqui. Para esta opção aqui. E o mesmo com o P. Aqui, o P só é constante aqui. Quando eu fiz este P vezes este P, esses não são constantes. P vezes P vai dar P quadrado. Portanto, o que me sobrou foi que o produto dos 3 me deu grandezas variáveis ao quadrado como produto de 3 constantes.
Foi o que eu fiz aqui. Que eu falei, se quisesse o rigor, eu faria uma proporcionalidade, eu colocaria tudo isso vezes uma constante. Mas como já tem constante demais na jogada, não há necessidade. Então foi a análise feita aqui. Portanto, a gente chega que este P é variável, este V é variável e este T é variável porque ele vem das grandezas que estão variando e não das constantes. Então, este P é variável, este P é variável. P vezes P deu P quadrado, que eu joguei para cá na forma de raiz, sobrou P. Este V é variável. Este V é variável. V vezes V deu V quadrado, que eu joguei para cá na forma de raiz. E a mesma com T. Portanto, são três grandezas variáveis que, combinadas entre si desta maneira, dá constante. Entendi agora. Obrigado, professor. Tá bom? Valeu. Então, olha, PV sobre T é constante, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Esta é a lei dos gases ideais, a equação geral dos gases ideais. Vamos falar agora da chamada equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron é uma equação que também é uma equação geral dos gases ideais. Ela se deve ao físico engenheiro Benoit Paul Émile Clapeyron. Esse indivíduo aqui, ó, viveu de 1799 a 1864. Ele era físico engenheiro, ele publicou um relatório dos trabalhos de Carnot, que vai chegar na segunda lei da termodinâmica. Ele cria o diagrama PV, pressão-volume. A gente vai ver que fazer o gráfico de pressão contra volume na análise da termodinâmica vai ser muito útil, chamado diagrama PV. Foi Clapeyron que desenvolveu esse método. Ele estudou os processos termodinâmicos reversíveis. Ele desenvolveu o teorema dos três momentos em mecânica. E ele generaliza a equação dos gases ideais na forma PV igual a nRT, que é o que nós vamos ver aqui, ó. Clapeyron partiu da seguinte ideia: se PV sobre T é constante, vou chamar essa constante de Czão. Está aqui. PV sobre T é Czão, é uma constante. Só que Clapeyron percebeu, isto é constante, mas essa constante, experimentalmente, ela muda de valor quando você muda o número de partículas do gás. Se eu tenho um gás aqui com 10 partículas, essa constante tem um valor, C1. Se eu tenho um gás aqui com 100 partículas, essa constante muda de valor, C2. Ou seja, ela só é constante para um número fixo de partículas. Foi o que Clapeyron descobriu. Portanto, a constante de proporcionalidade aqui, ela é uma função do N, que é o número de partículas que compõem o gás, número de átomos ou moléculas. Número de partículas que compõem o gás aí. Então, essa constante, ela só é constante para um valor fixo de átomos que compõem o gás. Então, C é uma função de N. E ele fez medida de como essa constante variava com o número de partículas. E ele descobriu que a constante é diretamente proporcional ao número de partículas. Quer dizer, se o número de partículas dobra, a constante C da lei geral dos gases ideais dobra. Se o número de partículas triplica, a constante C triplica. Então ele falou que se são proporcionais eu posso igualar desde que surja uma nova constante. Então ele fez assim: essa constante C é uma nova constante K vezes o número de partículas, que é o que está aqui. Ou seja, a constante da lei geral dos gases, ela é um K vezes um N.
Então, PV sobre T é um N vezes um K. Então, se eu passar o T para cá, nós temos que PV é igual a NKT. PV é igual a NKT. Essa é chamada equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron, PV é igual a NKT. P é a pressão do gás, V é o volume do gás, N é o número de partículas do gás, átomos ou moléculas, K é uma constante de proporcionalidade e T, a temperatura do gás. Cuidado, hein? Na equação dos gases ideais eu não comentei, mas a temperatura aqui, ó, ela é baseada na escala Kelvin, tá? Porque eu não posso colocar zero no denominador. E o 0 Kelvin é inatingível. Portanto, a temperatura, esse Tzão aqui é sempre Kelvin. Então, aqui é a temperatura em Kelvin. Essa é conhecida como equação de Clapeyron. N é o número de partículas e K é uma constante de proporcionalidade. Essa constante, apesar de Clapeyron ter extrapolado que a constante dos gases era uma constante vezes N, as medidas para obter o valor dessa constante não eram tão fáceis de se obter. Essa constante foi deduzida, teoricamente, pelo físico Ludwig Boltzmann e depois confirmada experimentalmente. E essa constante K, ela vale no sistema internacional 1,381 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. 1,381, 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Essa é conhecida como constante de Boltzmann e ela vai aparecer bastante. É o K. Alguns livros chamam apenas de K, outros livros chamam de KB, de Boltzmann, tá? Eu vou usar esses dois símbolos indistintamente para que vocês vão se habituando. Você pega um livro, um autor ele usa K, outro autor usa KB. É a constante de Boltzmann, é este valor aqui. E essa é a equação de Clapeyron. PV é igual a NKT. Mas veja, se PV é igual a NKT, vamos fazer algumas transformações aqui, ó. Quem é o número de partículas? É o número de mols vezes o número de Avogadro. Veja, se eu tenho um número de partículas e divido pelo número de Avogadro, isso me dá um número de mols. Nós já comentamos isso, tá? É só ver quantas partículas tem no sistema. Lembra que o número de Avogadro é 1 mol. Então, isso vai te dar um número de mols. Portanto, o número de partículas é o número de mols vezes o número de Avogadro. Como PV é NKT, eu vou trocar N, que é o número de partículas, pelo número de mols vezes o número de Avogadro. Mas o número de Avogadro é constante. 6,02 vezes 10 a 23. E K também é constante, que é a constante de Boltzmann. 1,381, 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Se eu multiplicar essas duas constantes, Na vezes o K, é 6,02 vezes 10 a 23 vezes 1,38, 10 a menos 23. E o produto de duas constantes me dá constante. Isso vai me dar uma nova constante que eu vou chamar de R. E fazendo essa conta, o R vale 8,314 Joule por mol Kelvin. 8,314 Joule por mol Kelvin. Ou se eu utilizar a pressão em atmosfera, volume em litro e temperatura em Kelvin, essa constante dá 0,082 atmosfera litro mol Kelvin.
Essa constante, ela é chamada de constante universal dos gases. Constante universal dos gases, tá? O R é a constante universal dos gases, muito conhecida, e a gente vai trocar então NaK por R. No sistema internacional é isso que ela vale. No sistema atmosfera, litro, mol, Kelvin, é isso que ela vale. Então, dependendo do que, você usa ou este valor ou este para ela. Professor, uma dúvida. Não sei se o senhor comentou ou não, mas, por exemplo, eu sei que a TM não é a unidade do sistema internacional. Isso. Porém, se eu usar a equação geral dos gases ideais, com o volume 1 em ATM, eu consigo achar o volume 2 em ATM? Sim, é uma igualdade, né? Ó, então, se eu tenho que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2, não sei se vocês estudaram em Física 1 ou análise dimensional, mas existe um princípio fundamental da análise dimensional que diz que para uma equação ser fisicamente verdadeira, ela tem que ser dimensionalmente homogênea. O que significa isso? Todas as unidades do lado esquerdo têm que ser igual às do lado direito. Então, se você trocar a pressão aqui em atmosfera, o volume, sei lá, em qualquer coisa, litro, temperatura em Kelvin, o lado de cá vai ser atmosfera, litro por Kelvin. Ah, professor, e se o volume do lado de cá não tiver em litro, tem que transformar, porque senão sai errado. Tem que manter as mesmas unidades. Então, se eu vou fazer uma conta, por exemplo, assim. Eu tenho uma pressão de 2 atmosferas. Um volume de 5 litros. E uma temperatura de 5 kelvins. Qual é a pressão final do meu sistema se o meu volume variar para 1 litro e minha temperatura subir para 10 kelvins? Bom, aí tem que fazer a conta. Mas olha a unidade de pressão aqui, não é atmosfera? Então aqui vai ser atmosfera a resposta. Tá? Então se aqui for atmosfera, aqui vai ser atmosfera. Se aqui for litro, aqui vai ser litro. A única unidade que você não pode mexer aqui é o Kelvin, porque está no denominador. Porque todas as outras unidades de temperatura têm um zero no meio da escala. Então você pode colocar um zero aí, e se dividir por zero você vai ter problema. Então a única que o zero é o início da escala é a escala Kelvin. E o 0 Kelvin é inatingível, então nunca vai atingir 0 Kelvin. Então você está tranquilo, nunca vai ser zero o denominador. Mas se eu colocar minha pressão em atmosfera aqui, minha resposta aqui vai ser atmosfera. Tá? Eu perguntei, desde que eu vi um exercício com atmosfera, e aí eu pensei, não, você tem que converter. Depois na forma de reconverter, a chance não é essa necessidade. Você pode pôr aqui direto, tá? Beleza. Valeu, inclusive, às vezes, o problema até pede no sistema internacional. Mas às vezes é vantajoso você colocar aqui e fazer a conta em atmosfera, que sai rápido a conta. Você faz a conta de cabeça quase. Né? E depois você converte no final. Tá? Mas você pode usar isso sem problema. Tá bom? Então, olha, se Na vezes K eu estou chamando de R, se eu substituir aqui na equação, eu vou ter que PV é igual a nRT. Famosa equação de Clapeyron. Essa equação, bastante conhecida dos alunos, no colégio, praticamente todos os alunos acabaram vendo isso, ainda que seja, o professor colocou isso, mas é uma equação bem conhecida do colégio, muito cobrada no vestibular, então, PV-NRT é uma equação bem conhecida. Os alunos de cursinho até usam processos mnemônicos para decorar isso aqui. Puta véia não rejeita tarado.
ou passei a vara no rabo da tia, ou coisas assim. Essas regrinhas de cursinho que o pessoal leva para decorar. Mas PV é pressão-volume. nRT é número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Aliás, no português, isto aqui é chamado número de mols, assim, número de moles ou número de móis. Qualquer um dos três estão corretos, mas o mais utilizado é este aqui, ó. Então, número de mols. Livros antigos expressam muito assim, número de moles. E se eu não me engano, eu acho que em português de Portugal o pessoal expressa móis, tá? Então, qualquer um dos três que você ouvir falar está correto. Mas o mais comum é mols, número de mols. Eu falo mols ou falo moles, tanto faz. Então tá aqui, PV é igual a nRT. Essa é a famosa equação de Clapeyron. Só tem essa? Não. Tem essa aqui que nós partimos. PV é igual a nKT. Essa também é equação de Clapeyron. É a mesma, só que uma transformada na outra. Então temos a equação de Clapeyron escrita com duas caras. PV-nRT ou PV-nKT. A constante universal dos gases ela é medida. Olha, para diferentes gases, se você medir PV sobre NT em função da pressão, você obtém retas, olha. Para gases, para o oxigênio, hidrogênio e tal. Porém, se você for diminuindo a pressão, o que acontece se eu diminuo a pressão? As moléculas vão se separando mais. O gás fica rarefeito. Rarefeito. Ou seja, a densidade tende a zero. Ele começa a se comportar como um gás ideal. E todos eles, no limite para pressão muito baixa, esta relação aqui, ó, converge para o número 8.314, que é o valor da constante universal dos gases. A gente chama de isoterma o gráfico pressão-volume da lei de Boyle. Lembra a lei de Boyle-Mariot? Por que isoterma? Porque a pressão, porque a transformação é uma transformação isotérmica. Então, PV é constante para uma dada temperatura. O que acontece se eu mudar a temperatura? PV continua constante na nova temperatura. Então, se eu mexo na temperatura aqui, ó, PV continua dando constante, mas para essa nova temperatura. O que acontece é que o gráfico se desloca. Ele tem um deslocamento aqui, ó. Então, este gráfico aqui, essa curva, ela existe para a temperatura T1. Se eu mudo a temperatura de T1 para T2 e faço a lei de Boyle de novo, eu tenho uma outra curva. Só que agora, para a temperatura T2, as curvas não coincidem, ó. É como se fossem, não vou chamar de paralelas, que elas são curvas, tá? E nem concêntricas, porque não são circulares, são hipérboles. Mas, ó, a distância entre elas aqui praticamente se mantém, ó. E se eu aumentar a temperatura para T3 e repetir o experimento de Boyle, eu tenho esta curva na temperatura T3. Ou seja, essas curvas são chamadas de isotermas. O que difere uma isoterma da outra é a temperatura. Se eu mudo de temperatura, a isoterma se desloca. Olha esse exercício aqui, ó. Qual o volume ocupado por 1 mol de gás ideal na CNTP? O que quer dizer CNTP? CNTP quer dizer condições
normais de temperatura e pressão. Condições ou condição normal de temperatura e pressão. Toda vez que você ouvir falar em CNTP, a gente está falando em condição normal de temperatura e pressão. E qual é esta condição? A condição normal, a condição normal de temperatura e pressão, ela ocorre para pressão de 1 atmosfera e temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 kelvins. Então, essas são as chamadas condições normais de temperatura e pressão. Não confunda com temperatura ambiente. Temperatura ambiente é em torno de 25 a 27 graus Celsius. Condição normal de temperatura e pressão é 0 graus Celsius. Tá? Então, ele quer saber qual é o volume ocupado por 1 mol de gás ideal na CNTP. Bom, PV é nRT, equação de Clapeyron. Então, ele quer o volume, então tira o volume daqui. Volume é nRT sobre P. O volume, N, é 1 mol, então N é 1 mol. O R, eu vou usar a constante universal dos gases de 0,082. 0,082 atmosfera litro mol Kelvin. Por quê? Porque eu vou escrever a pressão em atmosfera. A temperatura, 273 kelvins. Para ser mais preciso, nós já vimos isso, 273,15. Ah, professor, eu preciso pôr o ponto 15 aqui? Na maioria dos problemas não, tá? Mas se o problema exigir, sim. Esse não exigiu nada, tirei de um livro, então o autor pôs aqui, eu repeti. Dividido pela pressão, que se é CNTP, é 1 atmosfera. 1 atmosfera e 0 graus Celsius. Está aqui, ó. Fazendo essa conta, o volume de um gás ideal na CNTP é de 22,4 litros. Ou seja, um gás ideal na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Está aí. Este aqui. Uma certa massa de gás tem um volume de 2 litros a 30 graus Celsius, na pressão de 1 atmosfera. Se o gás for aquecido a 60 graus Celsius e o seu volume for reduzido para 1,5 litro, qual a nova pressão? Ó, ele me deu a pressão em atmosfera, então a nova pressão vou dar em atmosfera também, a não ser que ele faça uma exigência em contrário. Então eu tenho P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Então, ele quer a pressão final. Então, isola ela daqui. Vai ser T2V1 sobre T1V2 vezes P1. Eu só isolei o P2 para cá, passei o T2 multiplicando, o V2 dividindo. Tá aí. Quem é T1? É a temperatura inicial, 30 graus Celsius. Soma com 273, dão 303 kelvins. T2, 60 graus Celsius. Soma com 273, dão 333 kelvins. Substitui ali. Então vai dar T2, 333 kelvins, vezes o volume 1, 2 litros. Dividido por T1, 303 kelvins. Dividido por V2. O V2 foi 1,5 litro. 1,5 litro. Vezes P1. P1 é a pressão de 1 atmosfera. Tá aqui. Como a pressão aqui está em atmosfera, a pressão aqui vai ser dada em atmosfera. Fazendo a conta, P2 dá 1,47 atmosfera. 1,47 atmosfera. Tá aí.
Este aqui, olha. Um pequeno balão de ar quente tem um volume de 15 metros cúbicos e é aberto na parte inferior. Então, um balão de ar quente, geralmente ele é assim, aberto na parte inferior aqui. O ar dentro do balão está a uma temperatura média de 75 graus Celsius. Enquanto o ar próximo ao balão aqui está a 24 graus Celsius. E a pressão, em média, é 1 atmosfera. Aqui é 1 atmosfera. O balão é amarrado para impedi-lo de subir. Então, você amarra o balão aqui, ó. E a tensão na corda é de 10 newtons. Então, essa corda estica e tem uma tensão de 10 newtons. Use 0,029 kg por mol para a massa molar do ar. Ou seja, a massa molecular do ar ele deu 0,029 kg por mol. Despreze a força gravitacional no tecido do balão. Qual é a pressão em média dentro do balão? Então, essa é a pergunta que ele fez. Então, tá aqui, olha, representando o balão. Quais são as forças que agem no balão? Eu tenho a força que empurra o balão para cima, que é o empuxo dele. Eu tenho a força na corda, força tensora que puxa o balão para baixo. E eu tenho o peso do balão. São essas as 3 forças que agem no balão. Ele quer saber qual é a pressão média dentro do balão. Bom, eu sei que a somatória de todas as forças que agem no corpo é o produto da massa pela aceleração. Aqui eu tenho que a força de tração no fio, mais a força que empurra o balão para cima, a força do balão, mais a gravidade, tem que ser igual a 0. Então a força... Só um minutinho. Emily, fora. Fora. Vai para fora. Hã? Cachorro entrando no quarto. Então, eu tenho que a força que age no balão é a força tensora no fio, mais a força da gravidade. Está aqui. Qual é a força que age no balão? Bom, vamos calcular a força que age no balão. A força que faz o balão subir é o empuxo. E se você lembrar do empuxo, ele é a densidade vezes a gravidade vezes o volume de fluido deslocado. Então, este aqui é o empuxo. Então, a força que age no balão é a densidade do ar no balão vezes o volume do balão vezes a gravidade. E quem é a força-peso? Bom, a força-peso é massa vezes gravidade. Quem é a massa? É a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Aqui, a densidade do balão, né? Densidade do balão vezes o volume do balão vezes a gravidade. Então, eu tenho essas duas equações aqui. Cada uma representando a força no balão, o outro a força-peso. A força tensora ele deu. Quem é a densidade? Bom, densidade é massa sobre volume. Densidade 1 é M1 sobre V. Quem é a massa 1? Massa é número de moles vezes o mol. Porque a gente já viu que número de moles é a massa dividido pela massa molecular, que é o mol. Então, massa é número de moles vezes mol, que é o que eu pus aqui e o que eu pus aqui. Então, a densidade 1, que é essa aqui, é o número de moles 1 vezes massa molecular por V. Aqui, número de moles 2, massa molecular por V. Então, a força tensora é FB menos FG.
A força tensora é ρ1 VG menos ρ2 VG. Põe o VG em evidência, é ρ1 menos ρ2 VG. Então, isso aqui é do slide anterior, e eu tenho essas relações aqui. Bom, onde está ρ1 e ρ2, eu vou trocar por isso aqui, ó. Então, vai ficar N1M sobre V menos N2M sobre V vezes VG. Ó, V com V aqui corta, passo o G. O M eu ponho em evidência, Emão G passo para cá dividindo. Então, força tensora por Emão G é igual a N1 menos N2. Agora, quem é N1? Ó, PV é NRT. Então, N é PV sobre RT. Quem é N1? P1V sobre RT1. O volume é o mesmo do balão. Quem é N2? P2V sobre RT2. Então, onde estava N, eu troquei por PV sobre RT. Nos dois casos aqui, ó. E aqui, ele pediu qual é a pressão média dentro do balão. O índice 2 é para dentro do balão, o índice 1 é fora do balão. Então, eu quero pressão dentro do balão, é pressão 2. Então, isolo o P2 daqui. Se eu isolar o P2, eu tenho P1 sobre T1 menos FTR sobre Emão GV vezes T2. Fazendo a conta, P1 é a pressão do ar aqui fora, que é uma atmosfera. T1, temperatura do ar aqui fora. Ele está 24 graus Celsius. 24 graus Celsius mais 273 dão 297. Menos. Aqui, a força tensora no fio é 10. R é 8,314. Emão é a massa molar do ar, que ele deu aqui 0,0290. Vezes a gravidade, 9,81. Vezes o volume do balão, 15 metros cúbicos. Vezes a temperatura fora do balão, que é 75 graus Celsius, mais 273, dão 348 graus Celsius. Fazendo essa conta, a pressão dentro do balão dá 1,12 vezes 10 a quinta Pascal. 1,12 10 a quinta Pascal, ou se você converter em atmosfera, 1,1 atmosfera. Só lembrando, uma atmosfera equivale a 1,013 vezes 10 a quinta de Pascal. Então, esse é o fator de conversão de um para o outro. Tá aí. Então, calculamos. É um problema, ele não é muito óbvio de imediato. Voltou lá em fluidos, quando a gente estuda empuxo, para analisar. Então, tem que ser feito essa passagem com cuidado para entender a lógica do problema. Mas um problema bonitinho e é um problema típico desses vestibulares da FUVEST aí. Bom, eu vou parar por aqui, não dá tempo mais de fazer outros problemas. Na próxima aula a gente continua falando ainda de equação geral de gases ideais e depois vamos começar a falar de teoria cinética dos gases. Mas isso, assunto da nossa próxima aula. Obrigado e até lá.